E pela Copa Libertadores, de novo, esse tipo de episódio, nós temos até as imagens feitas por um torcedor do Flamengo no jogo de ontem contra o Racing, nas arquibancadas lá em Avellaneda, tá? Na Argentina. Rafael Carneiro, tá? Filmou esse momento em que pelo menos um fã do Racing imita macaco na direção dos torcedores rubro-negros presentes no estádio. O torcedor acionou a polícia no local, mas foi ignorado. Nós temos as imagens aqui, tá? E também uma declaração do Rafael, esse torcedor do Flamengo, sobre esse caso lamentável pela Copa Libertadores da América. O Rafael falou o seguinte, abre aspas, mostrei para os policiais e eles falaram que não podiam fazer nada. Disse que sou residente argentino e queria que algo fosse feito. Falaram, então vá na delegacia. Aí saia do estádio, fecha aspas, a declaração do Rafael Carneiro, que filmou esse momento, né? Esse torcedor do Racing que tentou provocar os brasileiros ontem. Nós temos o vídeo para a gente acompanhar aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Fazendo macaco ali, ó. Tá, e portanto, nós estamos acompanhando essas imagens feitas por um torcedor do Flamengo. Ô Mauro, vi até no seu Twitter que você chegou a entrar em contato com o Racing sobre esse assunto, né? Hoje cedo, quando eu vi essas imagens, eu questionei o clube, e aí o departamento, tem um departamento lá de direitos humanos, né, do clube, né? E eles me retornaram que já estão abrindo um processo interno para identificar, caso seja sócio, tomar as medidas cabíveis. E estão também fazendo uma reclamação junto ao órgão nacional antidiscriminação, né, para também tentar identificar os elementos ali. Até eles me lembraram que no ano passado eles fizeram até uma ação em conjunto com o Corinthians contra esse tipo de coisa. Eu acho que essa questão ela já está virando uma questão até meio diplomática, porque, como eu já falei outras vezes, né, aqui no Brasil a gente evoluiu em alguns aspectos como sociedade e um deles é o combate ao racismo. Isso não acontece em países vizinhos. Ano passado o Flamengo foi no Chile, também houve isso. Já teve com paraguaios também contra brasileiros, já teve de uruguaios e argentinos acontece a mesma coisa. Já aconteceu também de equatorianos até no Equador também já houve isso. Então toda vez que o time brasileiro sai, algum torcedor imbecil, 2, 3, geralmente é isso, né? 2, 3, um cara vai lá e faz esse tipo de gesto. Eu acho que até o governo brasileiro poderia se posicionar com relação a isso. Agora mesmo os presidentes do Brasil e argentino não estiveram tão próximos, acho que esse assunto poderia entrar na pauta. Porque eu sempre falo, inclusive com os colegas da imprensa argentina, quando eu tenho contato, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre digo o seguinte, vocês deveriam bater nessa tecla com mais força. Não, mas a gente fala que a gente critica, é pouco, tem que criticar mais, é pouco. Eu sempre falo e acho pouco, acho que esse tipo de coisa deveria ter uma repercussão maior. Aí tem o outro lado também, né? Por exemplo, em 2017, eu lembro que o Vasco jogou com o Racing em São Januário, foi 17, acho que foi 17, tem alguns anos. E aí apareceu uma casca de banana na torcida do Vasco. E aí começaram a dizer que a casca de banana veio da torcida do time argentino. Em São Januário, eles tinham colocado aquele tapume e uma distância enorme separando as torcidas, né? O cara tinha que ser um arremessador exímio para pegar uma casca de banana e fazer chegar do outro lado. Aí eu falei com o chefe da segurança de São Januário na época. Ele falou, cara, os argentinos foram escoltados até o estádio, pegamos eles lá na Zona Sul, entraram, foram revistados lá ao entrar no ônibus e aqui ao entrar no estádio. Qualquer um que estivesse com alimento, com alguma coisa, a gente ia perceber. E como é que o próprio cara me falou, como é que ia jogar lá do outro lado? O que ele concluiu, todo mundo concluiu? Essa banana não foi levada por ali. Alguém ou levou, ou viu a casca, que jogaram uma casca de banana. Então, também não estou justificando, tá? Estou tentando dizer o seguinte, esse tipo de brincadeira, no caso, cara, a brincadeira é séria. E esse tipo de atitude, eu acho que já chegou num ponto que eu acho que o governo brasileiro deveria questionar os governos dos outros países. Olha, vem cá. O meu cidadão, morador ou não da Argentina, esse país que mora lá, né? Sim, sim. Vai até a Argentina, vai até o Paraguai, vai até o Uruguai, assistir um jogo de futebol e é tratado dessa forma, vocês têm que ser mais rigorosos com relação a isso. Porque eu duvido que algum governo minimamente democrático vá dizer, não, aqui é assim mesmo. Não tem como você aliviar isso aí. Eu acho que, repito, aqui a gente avançou nisso, e olha que nós avançamos, e o racismo está toda hora aqui na rua. Toda hora acontece. Sim. Toda hora acontece. E de vez em quando acontece de forma que vira notícia. É no metrô, é a mulher do condomínio lá que queria expulsar a funcionária porque não podia ficar naquele local. Isso também acontece. Nós não conseguimos eliminar o racismo. Mas aqui o racista ele se sente um pouco intimidado.
Ele sabe que vai ter uma repulsa e pode ter uma reação e pode dar cadeia. Aliás, tinha que mudar também aqui no Brasil, que aqui entra... Como é que entra, Piperno? O cara não é enquadrado como racista, é injúria racial. Injúria racial, que é mais leve do que se for enquadrado como racismo, né? Aí o sujeito pagaria uma fiança, sei lá o que, é liberado. Então ele vai lá, faz isso e vai embora. É o que acontece. Pode ver no noticiário, toda vez que tem um caso. Então aqui também temos que evoluir, mas no caso deles é muito pior. É um absurdo isso. Agora, isso aí que você falou, esse é o melhor momento da história para o Brasil cobrar as autoridades argentinas sobre isso, até por conta do calendário eleitoral. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, ele já foi candidato a presidente, já foi vice-presidente, governador de Buenos Aires e parece que quer ser candidato de novo. Então, é agora, é o momento de constrangê-lo também. Fala, escuta, vamos dar um jeito nesse negócio. O senhor vai ser candidato a presidente e aí? Quer dizer, não vai ter nenhum tipo de manifestação de combate a isso aí. E aproveitar porque ele é um cara que tem esse interesse eleitoral de curto prazo. Porque se for outro, aí não ouve, não está nem aí. Então, um detalhe, o futebol proporciona oportunidades muito boas para você combater o racismo. Porque isso tem repercussão. Se o cara faz isso no meio da rua, ninguém vê, fica por isso mesmo. O sujeito fica indignado, pode até registrar um boletim de ocorrência, mas daí? É um cidadão na rua com outro. Quando está no campo de futebol, isso vai para a mídia, como nós estamos vendo aqui, é a chance de você pegar esse sujeito aí, esse que imitou macaco, esses 2 ou 3 panacas aí, e tratar da maneira que tem que ser tratado. Tem lei para isso? Pune o cara. Aí você vai ver ele choramingando, pedindo desculpa, pagando a pena, e aí você inibe os outros, que é o que acontece aqui no Brasil, como eu falei. O racista brasileiro, ele hoje se sente menos empoderado do que no passado, porque ele sabe que vai ter problema. Não vai ficar bom para ele, não. Na Argentina não existe isso, como não existe nos países vizinhos, o que é um absurdo. Então a gente avançou, isso deveria ser espalhado pelo continente. Acho que o Brasil, até pela sua relevância na América do Sul, né, que é óbvia, poderia de fato ter algumas ações. Essa é uma oportunidade. O governo federal chegar e falar, vem cá, como falou, interpela o embaixador do Brasil, o cônsul em São Paulo, do Rio de Janeiro, sei lá onde, vem cá, o que é isso aqui? Vocês não vão fazer nada? Sabe? Eu acho que é uma questão diplomática já. Cobrar atitude, porque não adianta. O policial não vai fazer nada, vai fazer o quê também? Ele vai levar na delegacia, se não houver uma cobrança de cima para baixo, o delegado vai dizer também, isso não foi nada e tal, anota no papel, vai embora, não vai acontecer nada. O cara sabe que não vai acontecer nada, gente. Ele sabe. E lá existe muito racismo com relação a bolivianos, sim, por exemplo, paraguaios. O Romero, não o Ángel Romero, o Oscar Romero. O Ángel Romero que joga no Corinthians de novo, né? Jogou e voltou. O irmão dele jogava no Racing, né? Depois passou São Lourenço, Boca e tal. E houve uma ocasião em que a torcida do Racing, como todas as torcidas argentinas, cantava uma música, todas menos a do Boca, claro, para ofender os torcedores do Boca, eles se referiam a vocês são bolivianos e paraguaios, como se fossem uma raça inferior, né? E todos cantam para a torcida do Boca. Vocês não têm, a torcida de vocês é de bolivianos e paraguaios. Porque é uma torcida muito grande e muitos bolivianos e paraguaios radicados na Argentina torcem pelo Boca. Como aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também tem muitos nordestinos que torcem pelo Flamengo. Então isso acontecia, ou acontece ainda, não sei se ainda canta esse tipo de música lá, mas isso tem alguns anos. Aí houve um jogo que cantaram essa música, o Romero, ele parou no meio, ficou olhando para a torcida e fez um gesto colorido, tipo, o que é isso aí? Eu sou paraguaio. E depois ele deu entrevistas falando sobre isso. Falando, eu me senti insultado, estou jogando, a torcida do meu time está cantando uma música que, para insultar um rival, ela se refere a quem nasce do meu país como se fôssemos uma raça inferior. Que é isso? Eu achei sensacional. O jogador se posicionou contra a própria torcida, né? E depois caiu no esquecimento. Por quê? Porque não teve acompanhamento, não teve cobrança. Isso tem que ter. Você vê que é uma rotina, acontece. Quando aconteceu no Equador, eu fiquei mais impressionado, porque geralmente são os países mais aqui do sul, ao sul, né? Até no Equador já houve isso, gente. Até no Equador. E geralmente equatorianos, bolivianos, até do Paraguai também. Eles é que são alvo de racismo, muitas vezes, em outros países. Houve uma contaminação. Começou num país e todos entenderam que os brasileiros repudiavam corretamente, se sentiam ofendidos. Então, por que não? E o que turbinou isso? A superioridade brasileira sobre todos os campos, econômico, no futebol, numa coisa... isso não estou justificando também, sim. Só estou explicando que é o efeito cascata. Isso, para mudar, eu acho que precisa efetivamente ter isso que o Mauro e o Piperno falaram com relação ao país se pronunciando,
né? E tentando deixar muito claro que ele também se sente ofendido, não é só o cara que está sendo chamado lá de macaco, né? O país, oficialmente, né? A instituição, né? O Estado se pronuncia. Mas eu acho que os órgãos do esporte deveriam ser muito mais atuantes. A gente falou aqui muito sobre esse tema agora, corretamente, e nós não citamos a Conmebol, né? Eu acho que a Conmebol tem que ser muito clara nisso. Tá certo? O Racing não é polícia. O Mauro disse que ele fez dois gestos aí, né? Um mandando para as autoridades e vai investigar para ver se o cara é sócio, se não é. Ele não é polícia, ele não pode fazer mais que isso, né? Mas eu acho que a Conmebol tinha que se manifestar mais fortemente. Não quer multar o clube? Tem que arder no bolso. Multa a federação local, inventa alguma coisa. Alguma coisa o cara tem que fazer. Eu vincularia com o clube. Eu vincularia. Mas a própria torcida vai fiscalizar. Mas né? aí, o que acontece? Eu acho que se o clube identificar, é aquilo que aconteceu no Brasil. Você tira o mando de jogo quando o clube não oferece, quem xingou foi o Nogueirinha. Então, o que aconteceu com isso? Aconteceu que o cara que está do lado do idiota do Nogueirinha, que atirou o copo, que fez o gesto de macaco, o cara sabe que o time dele vai dançar. Pô, vem cá, foi esse cara aqui. Já ajuda, né? E, não, claro, leva, identifica, esse cara vai ser processado, vai pagar multa, tal. O clube não tem que ser punido. Tá certo? Então, mas aí pelo menos que seja dessa forma. Não, então. Se eu não identificar, mas tem que deixar claro que a entidade. Mas a entidade, não, o clube não tem culpa. Tem um argumento forte também, dos dois lados. Então, a federação local, ela não é a responsável pelo jogo? Aqui no Brasil, o Conmebol manda delegado, mas a CBF dá uma chancela. Tá certo? Então, tem que arder no bolso. Eu acho que é isso, porque senão nós vamos ficar toda hora falando isso, vai acontecer. Você acha que esses 3 ou 4 aí que estão fazendo o gesto de macaco, eles estão preocupados que nós estamos falando aqui? Não. O cara acabou, foi embora, foi comer a sua empanada lá e não está nem aí com esse papo. Passou lá, sabia que alguém estava filmando também, eu não sei se estavam reagindo, imagino que estivessem reagindo, e vai embora, acharam uma curtição muito legal. É uma idiotice que foi contaminada em todo o continente aqui. Qualquer país que o futebol brasileiro vai jogar, ele ouve isso, enfrenta isso, e quando não chega é porque não filmaram, porque seguramente teve. É isso. Desde o ano passado, a multa mínima da Conmebol... Era $100 mil, né? Para caso de racismo, é de $100 mil, né? A multa mínima, algo em torno de R$500 mil. Aí, portanto, muito se discutiu também a atuação do policial, mas aí entra no que vocês comentaram, né? O policial não tem também aquele... Sabe o que o cara falou? Você quer reclamar? Vai na delegacia, sai do jogo. Porra! Sabe que... É complicado isso. Sim. A Conmebol, ela foi fundada em 1916, em Buenos Aires. Aí, para comemorar o lançamento da Conmebol, fizeram, então, o primeiro campeonato sul-americano. Argentina, Uruguai, Brasil e Chile. Naquele sul-americano, os jornais argentinos já chamavam os brasileiros de macaquitos. E o Chile perde para o Uruguai, acho que por 2-3-0, e o Chile vai para o tapetão para tentar os pontos do jogo, alegando que o Uruguai tinha escalado selvagens. Quem seriam os selvagens? Os jogadores negros. Por sorte, a Conmebol acabou não levando a sério isso. Mas está lá. Há registro em imprensa da época, porque inclusive eu já fui atrás disso. Então, desde a primeira edição de Campeonato Sul-Americano, nós estamos falando em 107 anos atrás. Então, a Conmebol já teve mais de um século para tomar providência em relação a isso. É isso aí. E toda hora, todo ano, nós estamos discutindo a mesma coisa. Ô Flávio, o caso lá do delegado Nicola, que mandou prender lá que é o jogador do Quilmes, né? Quando jogou com o São Paulo, aqui no Morumbi. Desse sábado. Desse sábado. Hoje ele é técnico. Exato. Quer dizer, isso aconteceu há quase 20 anos. Né? E nós estamos falando da mesma coisa toda a edição do Sul-Americano e Libertadores.